Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é sobre a nossa Parashá Kitavó. Tem uma história racídica, verídica, que nos contou o Rebbe de Lubavitch sobre o Mittler Rebbe, o filho do Alter Rebbe, que foi o segundo Rebbe de Chabad, o primeiro Rebbe a ser o Rebbe da cidade de Lubavitch mesmo, que o Alter Rebbe, ele era o primeiro Rebbe de Liadi, de Lioshna, depois foi de Liadi. Ele não foi o Rebbe de Lubavitch. Foi o primeiro Rebbe, ele foi o Rebbe de Chabad, mas a cidade de Lubavitch foi na época do segundo Rebbe, Mittler Rebbe. Então conto que quando ele era pequeno, o pai dele, o Alter Rebbe, sempre lia na Torá. E uma vez chegou nas maldições da Parashá, e naquele Shabbat o pai dele tinha viajado, outra pessoa leu, aí o Mittler Rebbe ficou doente. E depois que levaram para o médico e tudo mais, descobriram que ele ficou doente porque ele ouviu as maldições da Torá. Aí perguntaram para ele, todo ano você também ouvia, e por que nenhum ano você ficou doente? Aí ele falou, quando meu pai lê, não são maldições, são bênçãos. Então, essa história vem nos ensinar uma coisa, que Deus é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. Então, na Torá não tem maldição. Então, por que a nossa Parashá ela traz tantas maldições, que se você não escutar, se você não fizer, vai te acontecer isso, e se você continuar não fazendo, vai te acontecer isso, e se você continuar não fazendo, vai te acontecer isso. Para que tanta maldição? Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Para que tanta maldição? Então até parece aqui que você está falando para alguém, olha, se você não me obedece, eu vou te bater. E não é o caso. O que acontece aqui é o seguinte, nós temos uma alma, a alma está cada vez mais jovem, mais reluzente, mais brilhante. Imagina você colocar sobre essa alma 1 tonelada de fezes. Aí ela vai ficar pesada, certo? Vamos dizer, a alma espiritual, mas essas fezes são espirituais também. Então, nesse caso, elas vão deixar essa alma que era jovem, reluzente, refinada, ela se torna uma pobre coitada abaixo de um peso tão grande. Então, tem que tirar essas fezes. Aí, quanto mais fezes, mais difícil de tirar. Então, o que a Torá nos conta agora nessa Parashá é assim, se você fizer tal e tal coisa, você vai estar atraindo para a sua alma tantas e tantas quantidades dessas fezes espirituais. E aí, para tirar elas, você vai ter que sofrer um pouquinho. Essa é a mensagem das maldições da Torá. Ou seja, assim, a gente sabe que todo prazer que nós temos de uma coisa ruim, para essa coisa ruim nos deixar, o prazer da coisa ruim, ele gruda em nós, ele se torna fezes espirituais. Para isso nos deixa por meio do sofrimento na mesma na mesma medida. Então, uma história na Gumará, uma história muito interessante, que antigamente a pessoa tinha um campo, ele arava o campo, batia o arado numa pedra, ele colocava essa pedra no final do campo e ia montando uma cerca de pedras, uma pedra em cima da outra, e tinha um buraco entre uma e outra. E uma raposa conseguiu ultrapassar esse buraco. A mercadoria mais cara, o produto agrícola mais caro da antiguidade eram as uvas, que as uvas você consegue armazenar, você transforma elas em vinho, e quanto mais tempo passa, o vinho fica mais caro. Então a uva é um investimento. Então, as pessoas que tinham vinhedo, eles cuidavam muito bem do vinhedo. E ele era um exemplo, tipo de um produto cobiçado. Então a raposa aqui da história, ela vê esse vinhedo, ela fala, uau, que uvas, eu vou entrar lá, vou comer todas essas uvas. Ela passa pelo buraco do muro e ela come todas as uvas, e agora chega o dono do vinhedo. Ela ouve ele andando
E ela falou, uau, agora ele vai me matar. Deixa eu sair daqui rápido antes dele me pegar. E aí ela tenta sair pelo mesmo buraco que ela entrou e não consegue, porque ela engordou. Aí ela passa fome, passa fome, passa fome, passa fome, passa fome, até ela emagrecer e voltar para o tamanho que ela estava antes, aí ela consegue escapar. Esse exemplo que nossos sábios dão é sobre qualquer prazer desse mundo. Quando a gente tem o prazer de uma coisa ruim, esse prazer da coisa ruim traz para nossa alma fezes espirituais. Para tirar essas fezes de nós, para limpar a nossa alma, para tirar esse peso da alma, a pessoa tem que sofrer aquela mesma categoria de coisa. Tipo, comeu a coisa proibida, aí depois ele passa fome para retificar o fato de ele ter comido a coisa proibida. E vamos dizer assim, já que a gente está falando de comida, que é um assunto muito importante, imagina a pessoa comer um quindim. E o quindim tem açúcar e tem, não sei, dizem colesterol, não sei tudo. Então ele comeu um monte de quindins, um monte de dias, e ele não escovou o dente. E aí ele ficou com uma cariezinha. Aí ele vai no dentista. O dentista fala para ele, se você continuar comendo quindim sem escovar o dente, você vai precisar de um canal. Se você continuar comendo quindim sem escovar o dente, você vai precisar de uma coroa. E se você continuar comendo quindim depois disso também sem escovar o dente, você vai precisar de uma dentadura. Então, isso é o que a Parashá está nos dizendo. Não é que Deus me lembra assim, que Deus é um prepotente, que Ele está falando, se você não me obedecer, eu vou te bater. Nada disso. Deus é a essência do bem. Ele te ama mais do que você ama os seus filhos e suas filhas. E Ele, sendo filhos espirituais ou filhos materiais, e Ele sofre com o seu sofrimento muito mais do que você sofre. Imagina você ver a sua criança sofrer, quanto você sofreria, muito mais do que a criança. Então Deus sofre por nós muito mais do que a gente sofre. Então não é, Deus me livre, uma prepotência aqui, alguém dizendo, se você não me obedece, eu te bato. Aqui é o contrário, é como o dentista avisando a criança, falando assim, olha, você comeu quindim, se você comer uma semana, comer quindim sem escovar o dente, você vai ter uma cariezinha. Aí, se você continuar comendo quindim sem escovar o dente, aí essa cárie vai virar um canal. Se você continuar comendo sem escovar o dente, você vai perder o dente e vão ter que colocar lá uma coroa. E continuar assim, você perde todos os dentes, vão ter que te colocar uma dentadura. Então essa é a intenção das maldições aqui, quer dizer, se você continuar fazendo errado, vai te acontecer isso. É para purificar a gente do que a gente fez errado. Se continua fazendo mais errado ainda, aí vai te acontecer pior ainda. Faz mais errado ainda, acontece pior ainda. Quer dizer, é Deus na sua infinita bondade nos avisando que cada coisa ruim, ela dá direito a um tratamento. Você tem um seguro de saúde espiritual gratuito. A gente faz a coisa errada, a gente leva. O seguro espiritual é gratuito. Então a pessoa fez coisa errada, depois ele sofre por causa da coisa errada. Então vamos pegar, por exemplo, o nosso patriarca Yaakov. Nós sabemos que existem 3 coisas que são as coisas mais graves no judaísmo, que é a idolatria, assassinatos e relações proibidas, relações ilícitas. Nós sabemos que o Adão Arishon, o primeiro homem, ele, antes de comer a fruta proibida, Deus falou para ele não comer, a cobra falou para ele sim comer. E a cobra falou para ele, se você comer essa fruta proibida, você vai virar Deus. Então o Adão imaginou que esse jardim já existia antes de Deus, como dizem no mundo aí que o mundo existia antes de Deus, né? A mitologia, que depois se tornou o cristianismo, quer dizer, o Monte Olimpo já existia antes dos deuses. Então o Adão pensou assim, esse jardim já existia, Deus veio, comeu essa fruta e virou Deus, então agora eu vou comer a fruta e eu vou virar Deus. Então ele se auto-idolatrou.
Ele falou, não, só que eu vou para Deus, eu vou ficar um Deus melhor ainda. Ele se auto-idolatrou, então ele fez idolatria. A idolatria morre e não passa, mas o nível dela de fezes espirituais é o mais baixo, nível nefesh. O nível acima, Deus falou para Adão, se você comer essa fruta, você vai morrer, o mundo inteiro vai morrer. Então ele comeu a fruta, ele se suicidou, se causou a própria morte, vamos dizer assim, ele causou a morte do mundo inteiro. Então, esses assassinatos do Adão Rishon já é um nível mais alto de sujeira de alma, é um nível ruach. E quem consertou, quem retificou isso, depois a gente vai entrar nos detalhes. A gente chega na terceira coisa, depois que a Havá deu a fruta para Adão. Ele comeu, e no lugar dele virar Deus e viver eternamente e tudo, no lugar disso ele viu, caiu a ficha dele, vamos dizer assim. Antigamente tinha telefone com ficha, hoje é só no museu. Mas aí na hora que caiu a ficha, outra pessoa começava a falar, você ouvia, né? Então, quer dizer, ele se conscientizou, caiu a ficha, se conscientizou de que ele fez a coisa errada. Então, Deus pergunta para ele, por que você fez a coisa errada? Ele fala, olha, eu não fiz nada de errado, essa mulher que você me deu, ela que causou tudo. Ele se achou perfeito, a culpa era da mulher. Aí Deus pergunta para a mulher, por que você fez isso? Ela diz, eu sou perfeito, você que colocou cobre no paraíso. Então ele falou, você que me deu a mulher. Ela falou, você que colocou cobre no paraíso. Quer dizer, os dois culparam Deus pelo erro que eles fizeram. Se Deus perguntasse para a cobra, por que você fez isso? A cobra ia falar, você falou para não comer, eu falei para comer. A quem eles deveriam ouvir? A Deus ou a cobra? Então a cobra ia sair sem castigo nenhum. Ela já tinha a resposta pronta. Então, voltando, esse fato causou com que Adão e Eva brigaram, e aí ele foi viver sozinho, e duas demônias se rebelaram para ele, e se relacionaram a ele como marido e mulher. Ele teve os maiores prazeres aí da história durante 130 anos, e essas fezes espirituais causadas por esses prazeres proibidos afetaram o nível Neshama, o nível mais alto do Adão Rishon. Quer dizer que, mesmo que a gente sabe que tem coisas, transgressões menores, transgressões maiores, mesmo que essas três transgressões, a idolatria, o assassinato e relações proibidas, as três são morre não faça, mas a gente vê que o estrago das relações proibidas na nossa alma, ele é superior ao estrago dos assassinatos, e o estrago dos assassinatos é superior ao estrago da idolatria. Na prática, o Adão Rishon, para retificar a alma dele, nós tivemos três patriarcas. Cada um pegou um nível da alma do Adão Rishon. Abraão Avinu pegou o nível Nefesh, que era o nível que tinha sido sujo por causa da idolatria. Então, Abraão Avinu ensinou o mundo a rezar para Deus e a deixar a idolatria, e ele retificou o nível Nefesh do Adão Rishon. O Yitzhak, ele pegou o nível Ruach, que era o nível que foi sujo pelo pecado de assassinatos do Adão Rishon, porque ele, por meio de ter comido aquela fruta, ele trouxe a morte para o mundo. E o Yitzhak, ele era o cúmulo da Gvorá, e ele se controlou a vida inteira. Por meio dele ter se controlado, ele podia ter matado um monte de gente, e nunca ele fez uma guerra com ninguém. Por meio dele ter se controlado o tempo todo, e ele era a pessoa mais adequada para fazer um acerto de contas aí com filisteus e não sei mais quem que estava atrapalhando a vida da família dele, e ele se controlou, ele nunca matou ninguém. Então, ele conseguiu retificar o nível Ruach do Adão Rishon. Aí a gente chega nesse nível
Neshama do Adam Rishon, que ele se corrompeu por causa dos prazeres proibidos, de ter relações proibidas. Quem retificou ele? Nosso terceiro patriarca, o Yaakov. Como ele retificou isso? Quando ele estava na barriga da mãe dele, ele já sofria por causa do irmão. Depois, quando eles cresceram, a mãe falou para ele enganar o pai para pegar a brachá do pai. O pai discriminava ele desde que ele nasceu. O pai achava que o Esav era o bom e que Jacob era o ruim. Depois o irmão tenta assassinar ele. Aí ele foge para o tio rouba ele. Aí ele quer casar com a Rachel, casa com a Leá. Aí depois tem que, mais uma semana ele casa com a Rachel, tem que trabalhar mais 7 anos. Depois ele volta para Israel, a filha dele é violentada. Depois o filho desaparece. Até que quando ele chega no faraó, ele fala para o faraó: olha, os dias da minha vida foram poucos e ruins e não alcançaram os dias da vida dos meus pais. O que ele está dizendo com isso? Ele sabe que aquele dia é o dia da morte dele. Porque, como ele sabe isso? Que ele terminou a retificação do nível Neshama do Adam Rishon. Então ele sabe que naquele dia vai terminar a vida dele, mas aí Deus deu um bônus para ele, ele viveu mais de 17 anos, viveu paraíso nesse mundo. Mas sendo que a nossa vida geralmente não é paraíso nesse mundo, lá era um bônus. A nossa vida é trabalhar, retificar a nossa alma. Então ele, que era o pior nível de retificação, a retificação do nível Neshama, que é um nível mais elevado, que foi mais afetado. Como ele retificou isso? Por meio disso que ele sofreu do irmão, e ele sofreu da mãe, ele sofreu do pai, ele sofreu da mulher, e ele sofreu que queria casar com a Rachel, casou com a Leá, e ele não tinha aquele apego pela Leá, e no fim ele foi enterrado com a Leá também, quer dizer, no fim a Leá ficou a parte principal da família dele, mesmo que ele não queria. E aí ele casou com a Rachel morreu, e tudo que ele sofreu toda a vida foi só sofrimentos de família. A gente não vai ver que ele sofreu de outras coisas. Tudo que ele sofreu, o Shimon e o Ruben, eles mataram lá as pessoas de Shem, e ele não queria, ele ficou com medo que os goyim se reunissem contra eles. A filha foi violentada, o filho foi vendido, desapareceu, ele pensou que tinha morrido. Quer dizer, ele só sofreu a vida inteira coisas a ver com família. E por quê? Porque na reencarnação anterior dele, esse nível do Adam Rishon é o que tinha tido prazer de coisas a ver com família. Ou seja, se o Adam Rishon teve o prazer de dormir com as duas demônias, e agora o Jacob sofreu com a Rachel, e sofreu com a Leá, e sofreu com a mãe, sofreu com o pai, sofreu com o irmão, sofreu com a filha, sofreu com o filho. Sofreu só assuntos de família para retificar o que o Adam Rishon tinha feito de prazeres de família, vamos chamar assim. Então a gente sabe, quando uma pessoa está sofrendo por causa da mulher, não quer dizer que, Deus me livre, quer dizer que ele está passando por uma retificação. Deus podia ter dado para ele desde o começo uma mulher que fosse muito boa, para o Yaakov, dado a Rachel desde o começo. No lugar disso, ele casou com a Leá. Então ele sofreu. Mas por que ele sofreu? Porque isso era a retificação de um prazer que ele, aquela alma que estava nele, tinha tido no passado. Então todos os nossos sofrimentos estão sempre ligados ao nosso comportamento em vidas anteriores. Então, o que a Torá vem nos dizer aqui, essas maldições, ela deveria dizer, em outras palavras, vamos chamar isso de curas. Curas espirituais. Então, a Torá está dizendo para a gente assim, olha, se você tiver um prazer, como Adam Rishon, de casar com duas demônias aí 130 anos, depois você vai sofrer por causa do seu irmão, e depois você vai sofrer por causa do seu pai, depois você vai sofrer por causa da sua mãe, depois você vai sofrer por causa do seu tio, depois você vai sofrer por causa da sua mulher, depois você vai sofrer por causa da sua outra mulher, e depois você vai sofrer por causa da filha, e depois você vai sofrer por causa do filho,
E isso que a Torá está dizendo, quer dizer, as maldições, na verdade, elas são curas. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente leva, porque tudo que a gente tem de prazer da coisa ruim, a gente é obrigado a passar pela retificação daquela categoria de prazeres. Quer dizer, dormir com a mulher errada é uma categoria de família. Então, aguentar o irmão, aguentar o tio, aguentar casar com a mulher errada, tudo isso é a mesma categoria. Então, a gente vai ver nos outros patriarcas também. Cada um, o que ele sofreu foi de acordo com aquela categoria de retificação que ele estava fazendo. Mas o Jacob é o maior exemplo disso. O Jacob, a tal ponto que a vida dele foi sofrida, que na hora que ele se encontra com o Faraó, ele fala, olha, os dias da minha vida foram poucos e ruins. E não alcançaram o dia da vida dos meus pais. Eu falo, agora terminei, eu já estou sentindo aqui que, já estou vendo que está tudo retificado. Com certeza já estou deixando o mundo. Ele não sabia que ele ia ter aquele bônus. Mas ele falou essa palavra, os dias da minha vida foram poucos e ruins. Quer dizer que lá foi o maior concerto de todos. Então o que a gente aprende com a nossa paraxá é o seguinte, existe coisa ruim no mundo? Não. Você tem um seguro de saúde, seu seguro de saúde cobre os hospitais mais caros da cidade, aí a pessoa chega lá que ninguém chega lá. Ninguém vai desejar para o outro que ele tenha um seguro de saúde de 5 mil reais e que ele usufrua desse seguro de saúde, que ele possa fazer operações assim à torta e à direita, que ele tenha todo o usufruto desse seguro de saúde, que ele aproveite cada centavo que ele está pagando. Imagina se alguém vai dar uma brachá para o amigo e falar, eu quero que você aproveite cada centavo desse seguro de saúde. Se você opera o pé, opera a perna, opera o estômago, opera tudo. Ninguém vai desejar uma coisa dessa. Então, por que você está pagando o seguro de saúde? Porque você fala, Deus me livre, se precisar, aí pelo menos tem como resolver o problema. Então, o que a Torá está nos publicando é não se desespere. Tem como resolver o problema. Você matou, roubou, dormiu com a mulher do outro, fez tudo de ruim, não se desespere. Tem como resolver o problema. Aí, olha, tem essa maldição, outra maldição, outra maldição. Então, a gente tem aqui o hospital, melhor hospital espiritual do mundo. Qualquer sofrimento que você passa, ele vem te retificar um prazer proibido que não necessariamente você teve nessa reencarnação atual. Como era o caso do Jacob. Jacob, ele era a retificação do Adão Arishon. Então você está dizendo assim que o Jacob viveu há 3.500 anos atrás, 3.400 anos atrás, Adão Arishon viveu 5.780 anos atrás. Então, quer dizer, é uma distância entre um e outro, mas são duas vidas da mesma pessoa, a mesma alma em uma reencarnação diferente. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente está sofrendo e você fala, não mereço. E de verdade você não merece. Se pegasse só essa parte da sua vida, desde que você nasceu até hoje, você não merece o que você está sofrendo. Agora, quando a gente pega o quadro inteiro, a figura inteira, aí você fala, tá bom, você pega Jacob, desde que ele nasceu, já nasceu sofrendo. Já o irmão dele na barriga da mãe já estava chutando ele. Ele não merecia isso. Ele nasceu, foi discriminado pelo pai. Ele não merecia isso. O pai queria dar brachá para o irmão, a mãe fez ele mentir para o pai. Ele não merecia isso. O irmão queria assassinar ele não merecia isso. Teve que fugir para Aram, não merecia isso. O tio lá roubou ele, não merecia isso. Queria casar com a mulher certa, casou com a mulher errada, não merecia isso. Cada etapa da vida dele, você pode falar, Jacob, te aconteceu de novo uma coisa que você não merecia. Isso não podia te acontecer, desde que você nasceu, você foi um tzadik. Como pode ser que o filisteu lá, ele casa com a mulher certa e você casa com a mulher errada? E o cananeu lá, o tio dele é o meu amigão do peito dele, e você, o seu tio, quer te assaltar o tempo todo? E o outro não perdeu o filho, e você perdeu o filho, e o outro filho não foi violentado, e você, a filha foi violentada. Jacob não merecia nada do que aconteceu para ele. Agora, quando você pega a figura inteira,
a primeira reencarnação, que é o Adam Arishon, que é a alma do Yaakov, agora de Adam Arishon com Yaakov juntos, você pega aqui eu fiz errado e aqui eu passei pelo tratamento no hospital mais caro do mundo. Para Deus é difícil fazer você sofrer. Para Deus é fácil te dar uma vida boa. E na hora que você obriga Ele a te dar uma vida ruim, você está fazendo Deus sofrer também. Quer dizer, Deus ia querer ter junto com você prazer de ver as crianças bem, sem reclamar, sem chorar. Agora, quando a gente o tempo todo está, eu já não mereço isso, não mereço isso, não mereço isso, é o que acontece. Na verdade, eu nessa reencarnação não mereço, só que eu sou pacote. A gente é a mesma alma e o corpo é uma roupa. Então a gente vai trocando de roupa. Cada vez que a roupa fica velha e já está difícil de andar com essa roupa, que ela já está velha e dura e doendo aqui, doendo lá, e de repente a gente troca de roupa, já nasce de novo, mas continua a mesma vida. Por isso está escrito, não vou entrar em todos os detalhes por causa do tempo que já está se esgotando, mas voltando então para o assunto das maldições, não tem maldição na Torá. Você sabe que se está acontecendo alguma coisa para você, quer dizer que motivo para isso tem, e Deus já fez todos os descontos possíveis e imagináveis, e sobrou só isso. Então imagina, você foi para o hospital mais caro de São Paulo, que deve ser o Sírio-Libanês ou Einstein, não sei porque, não vou nem num nem no outro, mas aí, sim, claro que sim. Você falou boa noite para todo mundo, agora você ficou muito famosa. Agora milhares de pessoas estão te vendo. É sério? Não é, velho? Você está sendo gravado agora. Então, aí fala boa noite para todos. Boa noite, tchau. Tchau, beijinho no papai. Aí, na prática, assim, voltando para o nosso assunto, quer dizer, imagina o pai quando a criança está chorando. Imagina o pai quando a criança está sofrendo. E agora, se o pai tiver que trocar uma fraldinha, e a criança está lá berrando, o pai é obrigado a trocar a fraldinha de qualquer jeito, porque ele ama a criança, ele quer ver a criança limpa. Então, quando Deus tem que dar para nós uma purificação dessas, Ele está limpando as nossas fezes espirituais. Então, para Ele é um desespero, para nós é um desespero, para todo mundo é um desespero. Então, primeiro a estar sofrendo com isso é Deus, que Ele está mais consciente do que nós, do que é uma criança sofrer. A gente ainda está nesse mundo de... está meio metustácio, como se diz. Mas, de qualquer maneira, as maldições da Torá, na verdade, poderiam ser chamadas de purificações da Torá. Porque elas vêm nessa linguagem novamente, nessa linguagem, aparentemente uma linguagem amedrontadora. Esse é o método divino para que a gente se comporte, para que a gente sofra menos e se comporte melhor. Ou seja, na hora que uma criança pega uma chave e vai enfiar numa tomada, a criança pode morrer lá num choque. Aí a mãe dá um berro, fala para a criança, se você enfiar essa chave dentro da tomada, eu vou te dar 10 tapas na cara. E na verdade, Deus me livre, se a criança fizer isso, vai morrer, não vai levar nenhum tapa. Então, por que a mãe usa essa linguagem tão amedrontadora para a criança não fazer a coisa ruim? Porque se ele fizer a coisa ruim, vai ser muito pior. Então, por isso a Torá diz para nós, usa essa linguagem que se você fizer isso, vai te acontecer isso, vai te acontecer aquilo, porque isso pode acontecer de verdade. Mas a Torá dá um ênfase que, olha, já saiba antecipadamente que isso pode acontecer de verdade e não faz a coisa ruim. Agora, por outro lado, saiba que, se você já está passando por isso, que coisa ruim isso não é. Isso é um seguro de saúde mais caro do mundo, mais caro do que o Einstein, mais caro do que o Sírio-Libanês, e você está pagando pela sua cura.
pela cura da sua alma, que é muito mais importante do que o corpo. O corpo é uma roupa velha. Roupa velha, se rasgou um pouquinho aqui, rasgou um pouquinho lá, daqui a pouco você vai ter uma roupa nova. Agora, a alma é você. A alma é você própria. Então, uma alma suja é um problema sério. Então, as maldições da Torá, elas, na verdade, são bênçãos ocultas. Elas são bênçãos tão grandes que elas não têm como se revestir de uma maneira dentro de receptáculos normais. Esse é chamado de o lado bom do mundo oculto, que ele só consegue se revestir nessas coisas estranhas que a gente está vendo na nossa paraxá. Por isso a gente tem que saber que qualquer sofrimento que a gente passa, fica feliz porque mais uma parte da sua limpeza foi feita. Agora você está mais limpinho, como se diz, mais tudo de bom. Então, muito sucesso para todos, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Pega leve com os sofrimentos, que os sofrimentos são uma coisa cara. Os sofrimentos, eles vêm só purificar a nossa alma. Então, sempre que acontece alguma coisa, pega leve, continua alegre. Kol tov v'tzlacha rabah.